Olá, nação santistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e estou passando para lembrar vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem esse vídeo e comentar aqui embaixo de qual cidade vocês estão. Falando para que eu possa te mandar um forte abraço. Eu garanto para vocês que as 3 notícias de hoje estão incríveis, então fiquem até o final e não percam nenhuma. Bora! Crise no Santos. Kleber Xavier vive momento delicado e já sofre forte pressão no cargo. O clima na Vila Belmiro está longe de ser tranquilo. A situação do Santos dentro e fora de campo é preocupante e reflete diretamente na continuidade do técnico Kleber Xavier, contratado com a missão de reconstruir o time em meio à disputa da Série B e competições paralelas como a Copa Betano do Brasil. O treinador ainda não conseguiu dar uma identidade à equipe. O desempenho irregular e os resultados decepcionantes têm gerado críticas intensas da torcida e colocado em xeque sua permanência no comando técnico. A derrota recente para o Corinthians em clássico disputado na Copa do Brasil acentuou a crise. Apesar de um primeiro tempo promissor, o Santos caiu drasticamente de rendimento na etapa final e acabou derrotado por 1-0. Com um gol marcado por Yuri Alberto, jogador revelado pelo próprio clube, o revés ampliou a insatisfação da torcida, que já demonstrava impaciência com Kleber Xavier e agora pede mudanças urgentes. Internamente, a diretoria santista começa a perder a confiança no treinador. Embora o presidente Marcelo Teixeira tenha demonstrado respaldo à comissão técnica em momentos anteriores, o cenário atual é de dúvida. Pessoas ligadas ao clube revelam que a sustentação a Kleber Xavier está cada vez mais frágil e uma eliminação precoce na Copa Betano do Brasil poderá ser o ponto de ruptura. É importante lembrar que Kleber Xavier está em sua primeira experiência como treinador principal. Por anos, foi auxiliar técnico de Tite e em clubes importantes, mas nunca assumirá a responsabilidade direta de comandar um elenco profissional. A transição do cargo de auxiliar para técnico titular é desafiadora e o contexto conturbado do Santos não contribui para uma adaptação tranquila, torcida impaciente e diretoria sob pressão. O torcedor santista já não demonstra paciência. Parte significativa da torcida nunca aprovou a escolha de Kleber como técnico, considerando seu perfil mais teórico e sem histórico de conquistas como treinador. Agora, com o time oscilando e sem apresentar um padrão de jogo definido, a cobrança ganhou ainda mais força. Nas redes sociais e até nas arquibancadas, os protestos se intensificam a cada jogo ruim. O presidente Marcelo Teixeira também se tornou alvo, responsável por investir pesado no início da temporada com o objetivo de montar um elenco competitivo. Ele vê o retorno abaixo do esperado. Muitas das contratações feitas não vingaram e o plantel atual segue sendo considerado limitado por analistas e torcedores. Diante disso, cresce a pressão para que novas contratações sejam feitas na próxima janela de transferências. Futuro incerto e expectativa pelo Super Mundial. A situação pode piorar ainda mais se não houver uma reação imediata. O calendário não dá trégua e o Santos precisa mostrar resultados antes da pausa para o Super Mundial, competição que trará um hiato nas atividades dos clubes brasileiros. Caso Kleber Xavier não consiga emplacar uma sequência positiva de vitórias até lá, sua demissão se tornará praticamente inevitável. O desafio do comandante é gigantesco. Além de buscar vitórias, precisa recuperar o moral da equipe, encontrar soluções táticas e conquistar a confiança de uma torcida exigente. Até aqui, nenhuma dessas missões foi cumprida com êxito. O futebol apresentado é pobre e o elenco mostra limitações claras em setores-chave, como o meio de campo e a defesa. Ecos no ambiente do futebol. A crise santista também tem sido assunto, entre comentaristas e ex-jogadores. Recentemente, o ex-meia Neto criticou duramente Neymar e Soteldo após uma atuação apagada, sugerindo que a postura dos jogadores reflete um ambiente pouco competitivo e sem liderança forte. Outros nomes, como Hernanes, foram ainda mais contundentes ao dizer que já não tem esperança em Neymar no Santos, o que revela o quanto a situação do clube tem causado desilusão em figuras que acompanham de perto o futebol. Brasileiro. No meio disso tudo, o meia Igor Coronado se manifestou de forma sincera em uma entrevista recente, dizendo que entende a frustração do torcedor e que é preciso união para sair do atual momento. Apesar da boa vontade de alguns jogadores, o cenário segue caótico. Conclusão: decisão à vista.
A permanência de Kleber Xavier no cargo é cada vez mais incerta. A falta de resultados, somada à pressão externa e interna, pode culminar em uma troca de comando em breve. O Santos vive um dos momentos mais delicados de sua história recente e as próximas semanas serão decisivas não apenas para Kleber, mas para o futuro do projeto esportivo do clube. O torcedor espera por respostas rápidas e o tempo para experimentações já se esgotou. Resta saber se o comando do Santos terá coragem de tomar as decisões que o momento exige, seja mantendo Kleber Xavier com reforços e respaldo real, ou buscando um novo nome para tentar mudar o rumo de uma temporada que começa a se tornar preocupante. Segunda notícia: disputado no mercado, Gabriel Brazão entra na mira de clubes europeus e pode deixar o Santos. A situação de Gabriel Brazão, goleiro titular do Santos, tornou-se um dos assuntos mais comentados nos bastidores do mercado da bola, com atuações consistentes, mesmo em um cenário difícil para o clube. O jogador de 24 anos despertou o interesse de grandes clubes da Europa e pode ser um dos nomes mais cobiçados na próxima janela de transferências. Dois gigantes do futebol europeu já demonstraram um interesse direto no atleta, o Porto de Portugal e o Galatasaray da Turquia. A equipe portuguesa monitora a situação com atenção, especialmente diante da possibilidade de perder seu atual titular, Diogo Costa, alvo de clubes como Manchester City, Manchester United e Bayern de Munique. O Porto já fez sondagens, mas, até o momento, não apresentou uma proposta formal. Por outro lado, o Galatasaray está se movimentando de maneira mais objetiva e promete fazer uma oferta concreta assim que a janela de transferências de verão for reaberta. Em junho, o clube turco vê Brazão como um nome com potencial imediato e grande margem de valorização futura, fator que aumenta a atratividade do negócio. Expectativa por proposta da Premier League. O staff de Gabriel Brazão também mantém expectativa por um possível avanço de clubes da Premier League. Ainda que nenhuma equipe inglesa tenha formalizado interesse até agora, há movimentações nos bastidores que indicam o surgimento de propostas no médio prazo. A boa reputação do jogador entre olheiros e analistas da Liga Inglesa reforça essa expectativa. Apesar da crescente pressão, o Santos resiste à ideia de liberar seu goleiro neste momento. Com o contrato até 2028, o clube entende que está em posição vantajosa para negociar. Além disso, a diretoria santista sabe que a eventual saída de João Paulo, reserva imediato e também na mira de outras equipes, tornaria ainda mais delicada a possível venda de Brazão. Em 2024, o Santos adquiriu 60% dos direitos econômicos de Brazão sem custos, por meio de um acordo com a Inter de Milão. Os 40% restantes seguem vinculados ao clube italiano, o que significa que qualquer negociação futura precisará envolver as duas partes. Isso também influencia na estratégia do Peixe, que busca maximizar seu ganho financeiro caso opte por negociar o jogador. Destaque técnico mesmo em cenário adverso. Gabriel Brazão foi alçado à titularidade no ano passado, após lesão de João Paulo e rapidamente se consolidou como um dos principais nomes do elenco. Com média de menos de um gol sofrido por partida na Série B de 2024, ele ganhou respeito e se tornou peça-chave da equipe. Mesmo em um elenco instável, seu desempenho segue firme, com defesas importantes e presença segura dentro da área. A confiança do clube no goleiro é tão grande que em 2025 renovou seu contrato até 2028 com um significativo aumento salarial. A valorização foi reflexo direto do protagonismo do atleta e também uma tentativa de blindá-lo do assédio de outros clubes. Atualmente, o valor de mercado de Brazão, segundo o site Transfermarkt, é estimado em 4 milhões de euros, aproximadamente 25 milhões de reais. No entanto, nos bastidores, comenta-se que o Santos pretende pedir mais que isso, especialmente diante do interesse de clubes com alto poder financeiro. Junho pode ser decisivo. Com a aproximação da janela de transferências europeia, a expectativa é de que as conversas avancem de forma acelerada. Porto e Galatasaray lideram a corrida por enquanto, mas a entrada de um clube da Premier League pode alterar drasticamente o cenário. A diretoria santista, por sua vez, trabalha com cautela. Apesar de reconhecer a importância financeira de uma venda, entende que perder seu principal goleiro em meio a uma temporada conturbada pode comprometer ainda mais o desempenho da equipe no Brasileirão betano. A avaliação interna é que Atidou Achot, saída de Brazão, só ocorrerá diante de uma proposta considerada irrecusável, tanto em termos financeiros quanto esportivos. Torcida teme novo desmanche.
O torcedor do Santos acompanha tudo isso com um misto de orgulho e preocupação. De seu dos sindiguais, um lado, vê com bons olhos o reconhecimento internacional de Brasão, fruto do trabalho desenvolvido no clube. De outro, teme o impacto que sua eventual saída pode causar em um elenco já considerado frágil. Em meio à crise financeira e técnica, o goleiro é visto como um dos poucos ativos valorizados do time. Brasão chegou ao clube em 2024 como uma aposta, mas rapidamente provou seu valor. Sua presença no elenco hoje representa não apenas um alívio técnico, mas também uma esperança de recuperação. Seja através de grandes atuações em campo ou por meio de uma venda lucrativa que possa aliviar os cofres do clube. A próxima janela de transferências promete ser movimentada e pode marcar uma reviravolta na carreira do goleiro. Enquanto isso, ele segue focado nos treinamentos e nos jogos do Santos, tentando manter sua performance em alto nível até que uma definição sobre seu futuro aconteça. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigada pela sua participação e passando aqui novamente para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo e comentar de qual cidade vocês assistirem esse vídeo para que eu possa mandar um forte abraço para vocês. Tchau e até o próximo.